O nosso último bloco do Além da Notícia desta noite continua o bate-papo com o padre Gildásio Mendes, provincial da Inspetoria Salesiana do Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós estamos falando sobre ética nas comunicações, aproveitando que foi tema do Mutirão Brasileiro de Comunicação que aconteceu em julho, em Vitória, no Espírito Santo. Padre, ética nas comunicações. A gente já está aqui falando de tantas coisas. Chega um outro ponto que eu gostaria muito de ouvir a sua crítica, boa crítica. Nós, comunicadores católicos, a comunicação católica, encontra dificuldade também para se comunicar com o mundo secular, com as pessoas que estão fora da igreja? Veja bem, aqui nós temos que colocar alguns, eu diria assim, alguns estágios desse diálogo. Depois do Vaticano II, a igreja deu um salto imenso na questão do diálogo. Isso é uma coisa que a gente vê no mundo inteiro, graças a Deus. As ordens religiosas, os bispos, os padres religiosos. Por quê? Porque o Vaticano II trouxe para nós um aspecto muito importante da humanidade de Deus e de Jesus Cristo. Eu citei ontem, numa palestra que eu fiz, sobre como que a Gaudium et Spes fala que Jesus Cristo comunicou com voz humana, com coração humano, né? Ele foi uma pessoa como nós, exceto no pecado, mas um grande comunicador da realidade humana. Então, o Vaticano II nos ensina a sermos mais humanos. A humanidade, que é o lugar onde Deus se revela. Por isso a questão da encarnação. E quando somos bem humanos, somos também encantadores. Somos encantadores, né? Inclusive, uma das coisas que eu costumo dizer é de que quanto mais humana é a igreja, mais humano nós somos, mais comunicador nós somos, não é? E isso é importante, é recuperar a humanidade. Vale a pena escrever isso, hein? Atenção, precioso o que o senhor nos diz agora. É muito importante isso aí. Por isso que hoje o testemunho, o diálogo, a compreensão, a fraternidade, o primeiro exemplo de comunicação nosso é o exemplo de humanidade. E dentro da humanidade nós temos as sementes, nós temos a mensagem do Evangelho. Quem ama, não é? Por isso que está certo São João, São Paulo, Jesus Cristo, quando diz, né? Quem ama, comunica. Quem ama, evangeliza. Um bonito ser humano, quando falamos bonito, de um coração bonito, de uma alma bonita, será um grande comunicador? Um grande comunicador. Exatamente. Por isso que entra o princípio do ecumenismo, né? Quando a gente fala de Mahatma Gandhi, quando fala de Luther King, de outras denominações, né? A importância de compreender isso, né? Esse é um passo importante. Então, a igreja deu esse salto, de que nós não somos uma ilha fechada, que temos uma mensagem e nós temos que ensinar as pessoas e o mundo como comunicar. Então, aqui, o primeiro passo está sendo essa conversão. Isso é muito importante, porque, em geral, qual que é a grande questão? Eu já fiz uma pesquisa para ver como que as pessoas de fora da igreja nos veem. Qual é a percepção? Quero saber. Que as pessoas têm de nós. E a percepção é geralmente o seguinte: são pessoas bem intencionadas, que têm um conteúdo, mas às vezes quer saber demais. Quer dizer para as pessoas como agir, né? Então, veja bem, uma mãe... É o ato do transmitir e do pouco testemunhar. Do pouco testemunhar. Então, essa questão, assim, às vezes, nossa, de uma certa arrogância, não consciente, mas a gente precisa ter muita humildade. Então, o mundo da internet mudou para a interatividade, que é uma coisa muito importante, que no fundo é diálogo. Se você observar, no Evangelho, Jesus faz muitas perguntas. Deve ter mais de 100 perguntas que ele faz. Posso só interferi-lo aqui? E nesse mundo da internet, a gente tem muito conflito nos relacionamentos. Certo. E quando eu digo a gente, eu falo nós cristãos, nós católicos. Porque ali as pessoas nos dizem, no termo na cara, isto é, ela lá na casa dela ou na minha, elas nos dizem na cara o que é que elas estão vendo em nós. Isso. Não é? A gente tem muitos conflitos neste mundo porque todo mundo ali tem voz. Isso. Talvez essa franqueza sirva para nos revelar algo de fato. Porque existe uma coisa que Jesus Cristo, ele atacou, ele não aceitava, que é a questão do farisaísmo. Isto é, essa coisa assim, nós sabemos das nossas fraquezas, mas o mundo não pode saber. Isso acabou. Então a sociedade sabe das fraquezas nossas, da igreja, e essas fraquezas, elas precisam ser apresentadas a partir de uma ótica de fé. Então, a partir do momento que eu sei do valor da misericórdia da humanidade, a minha atitude com as pessoas é de um diálogo compreensivo, amoroso, misericordioso. Maior necessidade do testemunho. Do testemunho. É o que o Papa Francisco acertou de dizer isso, né? Então, o primeiro passo, eu diria, é esse: a igreja deu esse salto.
O segundo salto que nós estamos dando é de compreendermos que a comunicação, ela não é uma posse somente nossa. Não é somente nós que temos a comunicação do Evangelho como um patrimônio somente nosso. Os leigos também. Os jovens também. Essa geração nativa da internet, que conhece muito tecnologia, sabe comunicar, é o momento agora também de deixar com que eles nos ajudem, né? Que eles nos ajudem a comunicar. Então, talvez aqui teria o segundo passo. Então, o primeiro é de uma atitude de compreensão humana da sociedade, do ser humano. O segundo é sabermos que nós não somos autossuficientes, de que, como igreja, nós precisamos das ajudas dos leigos, dos técnicos, dos profissionais, dos estudiosos. Eu recordo que nos Estados Unidos, numa universidade que não se pode falar de religião, um grupo de estudantes junto comigo, fazendo uma pesquisa, eles descobriram, por exemplo, de que o modo de uma família viver numa casa determina a saúde dela. Tá? Então, nós descobrimos assim, uma pessoa que fica na televisão o tempo todo, né, o marido, e não vai na cozinha, por exemplo, cumprimentar a esposa que está trabalhando, né? Ou a esposa, coitada, que fica o tempo todo vendo o marido na televisão a noite toda e ela vai para o quarto e ela não tem privacidade. Fomos descobrindo que a geografia do espaço de uma casa interfere na saúde nossa. Então, nós fomos, a partir daquele princípio daquela pesquisa, começamos a descobrir que a casa tem que ter um espaço mais humano, mais cristão. Que bonito, por exemplo, quando um pai, a mãe, antes de dormir, chama os filhos para rezar. Tá? Então, assim, não temos medo de dialogar com as ciências. Que bonito quando se sentam todos à mesa juntos. Senta na mesa todos juntos, não é isso? Sim. E isso é fraternidade. Portanto, o diálogo com as ciências são muito importantes. E o terceiro aspecto que eu penso que é de que nós, como igreja, não podemos ter medo, receio de apresentar a proposta de Jesus Cristo e do seu Evangelho. E eu ainda penso que às vezes nós temos ainda uma certa dificuldade, apresentamos métodos acima de Jesus Cristo. Organização acima dessa grande figura. E qual é a proposta? A proposta é nós aprofundarmos um pouco mais a pessoa de Jesus Cristo na dimensão humana. Quem foi esse homem? Essa é a pergunta. Eu penso que nós apresentamos ele muito logo como divino. Eu penso que a gente tem que parar e aprofundar com o jovem, com as pessoas, e assim, gente... Explorar mais a riqueza humana de Jesus Cristo. Como ele sabia acolher as mulheres, por exemplo. Jesus Cristo, o modo dele comunicar com as mulheres é um exemplo para todas as culturas. O respeito pela diferença, o dar a voz à mulher, valorizar a afetividade da mulher. Olha o que ele faz com o diálogo de Jesus Cristo com a samaritana. Olha que coisa linda. O diálogo dele com Maria Madalena. Então, Jesus, o que ele nos ensina a compreender a dimensão, por exemplo, da mulher? Como que Jesus nos ensina a compreender a dimensão da diversidade cultural? Ele foi um exemplo. Como que Jesus Cristo nos ensina a valorizar, por exemplo, a questão da partilha? Como que Jesus Cristo nos ensina a cuidar da saúde? Sabemos que o trabalho de Jesus Cristo foi muito para curar. O que podemos aprender de Jesus das bem-aventuranças? E eu estou apresentando as bem-aventuranças como código da comunicação virtual. Evidentemente que às vezes nós apresentamos, mas de forma muito rápida, na catequese muito rápido, e eu penso que nós deveríamos já estabelecer um diálogo cultural, teológico e de comunicação para aprofundar a pessoa de Jesus Cristo na sua dimensão humana, de comunicador, da dimensão cultural. E, a partir dessa compreensão mais profunda dele, o que ele pode nos ensinar? Jesus tem uma mensagem para os políticos? Tem. O que seria? Vamos pegar as bem-aventuranças e refletir isso, aprofundar? O que Jesus Cristo ensina para as crianças? Muita coisa. O que Jesus Cristo ensina para a questão de compreensão dos direitos indígenas, por exemplo, dos pobres, dos doentes, dos sofredores? Como que Jesus Cristo nos ensina hoje a compreender as pessoas que estão machucadas? E de fato somos todos nós. Hoje nós somos uma igreja da misericórdia, porque nós sabemos que nós somos machucados. O ser humano é machucado. Não existe uma relação de amor sem a gente, às vezes, machucar, sem o perdão. Não existe uma relação na família sem a capacidade de perdão. Então, o perdão que Jesus Cristo nos ensinou tem um valor terapêutico.
O perdão, inclusive comprovado pela ciência. pela ciência. Por isso que o Papa está falando de compaixão. Compaixão é o ano da misericórdia, não é? Então, o perdão que Jesus Cristo ensina tem um valor imenso para qualquer cultura. Tá? Eu perguntaria para o senhor ainda sobre compulsão, solidão, mas o senhor já, em outras palavras, já nos deu também a resposta. É o bom aproveitamento do nosso tempo linear, virtual e do tempo de Deus nas nossas 24 horas. Quer acrescentar algo? Veja bem, esse é um assunto novo. Eu trouxe lá em Vitória para os pesquisadores, porque eu também não tenho a resposta ainda. É uma área que eu vou pesquisar, quero escrever para os próximos anos, né? Eu sei que o padre Spadaro, Antônio Spadaro, veio aqui no Brasil e ele apresentou o ambiente. Ele falou de ambiência. E eu estou apresentando o tempo. Eu penso que a questão não é só o ambiente, né? Você fala assim, onde que está o ambiente da internet? Agora, o tempo, sim, eu acho que o tempo é a grande questão. Sabe por quê, Ronaldo? Porque o que leva uma pessoa a uma ansiedade, é ela sair por aí caminhando ou é algo dentro dela? É algo dentro dela. O grande problema do ser humano é dizer assim, será que eu estou sendo feliz? Isso está ligado a tempo ou espaço? Ao espaço, ao tempo. O tempo está passando, eu estou me envelhecendo, será que eu estou feliz? Né? Eu moro aqui nessa casa, eu tenho tudo isso, mas então a grande questão do aprofundamento da vida passa pelo questionamento do tempo. Não é muito espaço. Por exemplo, um casal vive 10 anos junto numa mesma casa. A pergunta deles é assim, olha, nós estamos aqui nessa casa, olha que espaço maravilhoso. Eu pergunto sobre o tempo da felicidade. Será que eu estou sendo feliz? Será que eu estou aproveitando a minha vida? E acho que é esse que a igreja deveria entrar mais, na questão do tempo. E o Papa Francisco acertou quando ele fala que o tempo é maior do que o espaço. Nosso problema não é espaço. Não é viajar nos sites que existem, nas notícias que existem. A questão é sempre o tempo. Será que eu estou sendo feliz? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, é dessas perguntas do tempo que nos aprofunda, que nos leva para aprofundar a ética. Né? É um questionamento ético interior. Interior. E que pode nos ajudar muito a lidar com isso. Isto é, será que eu estou fazendo a coisa certa agora? Isso. Neste momento? Eu estou feliz agora, não é isso? É. E o que estou fazendo agora me fará feliz? Exatamente. Não é? E por isso que todos nós corremos para estarmos conectados, né? E aí entra uma questão. Eu estou conectado com muitas pessoas, mas eu estou feliz? E eu estou bem? O senhor terminou sua apresentação no Multicom com um vídeo de São Francisco. Por quê? Porque eu baseei em 3 princípios. Primeiro, de que o Francisco de Assis, ele foi um grande comunicador. Ele compreendeu a simplicidade, ele compreendeu, isso nós estamos falando aqui de uma ecologia integrada que o Papa Francisco traz de volta. Segundo, que o Papa Francisco, nesse momento, é o grande líder da ética de comunicação no mundo. Ele está dando exemplo para nós. Então, é por isso que eu trouxe o tema. E o terceiro, porque o cântico, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, né, é também um cântico baseado nas bem-aventuranças. E eu penso que esse cântico de Francisco é amando, né, que é amado, é perdoando que se é perdoado. Senhor, fazei-me instrumento, pensar nos outros. Portanto, eu quis terminar essa discussão da comunicação da ética trazendo Francisco, né, como um grande exemplo para o mundo, para a sociedade e para a igreja. Vamos então terminar também o nosso programa vendo esse vídeo que o senhor trouxe. E já quero aqui dizer que foi um prazer muito grande ouvi-lo, aprender tantas coisas novas com o senhor, e tenho certeza que quem agora de casa nos acompanha está muito agradecido pelas coisas que ouviu também. Eu agradeço a você, a Canção Nova. Queria mandar o meu abraço ao Padre Jonas, que é uma pessoa que eu admiro muito, toda a equipe da Canção Nova. Parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso e que Deus abençoe todos nós. E até breve. Isso mesmo. E a você de casa, continue agora com esse vídeo do qual falamos. E muito obrigado pelo seu carinho, sua sintonia. Fique com a Canção Nova, continue com a Canção Nova. Boa noite, bom sono e até o nosso próximo programa na semana que vem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver discórdia, que eu leve. Onde houver dúvida, que eu leve. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar, que sei consolar, compreender que ter compreendido, amar que ser amado, pois é dando se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se